entre nós e Deus. Quando nós pecamos, nós ficamos destituídos da glória do Pai, porque o pecado nos afasta de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos dele. Não foi o pai da parábola do filho pródigo que saiu de casa, mas foi o filho pródigo que pediu metade dos seus bens e saiu por lugares aonde o pai não estava para protegê-lo. Por isso que ele passou fome. Assim é nós, servos do Senhor, quando nos distanciamos da presença do Pai, ele deixa nós ir. Ele dá corda, ele deixa à vontade. E muitas vezes nós não nos preocupamos de voltar para a casa do Pai. Porém, longe da casa do Pai, você vai passar fome, vai passar frio, vai passar sede, vai passar angústia, vai passar tristeza, porque nem vai estar o Espírito Santo, que é o Consolador, para consolar o nosso coração, não vai ter a palavra de Deus para alimentar a nossa alma, não vai ter um anjo nos guardando, aleluia, para que nenhum mal nos aconteça, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor só está perto do lado daqueles que temem ao Senhor. Salmo 34 diz assim, que o Senhor acampa o seu anjo ao redor daqueles que o temem e o livra de todo o mal. Porque a humanidade está morrendo e descendo a sepultura todo dia. Porque o anjo do Senhor está distante deles. Então ele está à mercê da morte. Ele está à mercê do perigo. Ele está à mercê da macumba, da feitiçaria. Ele está à mercê, aleluia, do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente. Ele está à mercê porque o anjo do Senhor não está ali para protegê-lo. Por quê? Por causa da falta de temor. Então, é tempo de voltar para o Pai, por quê? Porque Jesus está voltando. E Ele está ainda como a graça, como a misericórdia e como o amor. Como diz em Mateus capítulo 28, Ele está de braços abertos. Poxa, a tua alma é preciosa para o céu. Ele diz assim, ó, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim a ser manso, a ser humilde de coração. Encontre descanso para as vossas almas. Veja que ele promete descanso para as almas. Mas tem que vir até ele para ter descanso nas almas. Tem que vir até ele para ter um refrigério na alma. Porque ele disse, vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos. A humanidade está cansada de quê? Do pecado. Você vê que a maioria das pessoas mesmo rica, coloca um revólver, uma corda e se mata, se suicida. Ou toma veneno, comprimido, se suicida. Por quê? Porque a alma dela está triste, abatida. Jesus quer dar alívio para as almas. Ele disse, encontrarei descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o pecado é um fardo para o ser humano. E Jesus quer tirar esse fardo do pecado. Por que ele quer tirar? Porque só ele tem o poder de perdoar pecados. Só ele tem o poder de reescrever o nosso nome no livro da vida. Só ele tem o poder de pegar o nosso pecado e lançar no mar do esquecimento. Só ele tem o poder de entrar em nosso coração e tirar a soberba, a ganância, o orgulho, a prepotência, tirar os vícios, tirar as prostituições, as impurezas, as lascívias, a idolatria, a feitiçaria, as pórfias, imulações, pelejas, dissensões, heresias. É muito pecado que o ser humano tem. Mas Jesus tem o poder de transformar o ser humano, prepará-lo para morar no céu. Porque a missão dele é essa, é resgatar o ser humano, transformar ele, para que o seu corpo seja transformado, transladado, e ele possa entrar nas moradas celestiais. Porque a Bíblia diz que lá é um lugar tão santo que não entra pecado. Existe um louvor que diz assim, no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Jesus, ele enche nosso coração de amor, ele limpa nós do nosso pecado, mas só quando nós reconhecemos que somos filhos pródigos e precisamos do Pai. Quando nós voltamos para o Pai, Ele nos dá uma festa pela nossa alma. A Bíblia diz que é uma festa no céu pelo pecador que se arrepende, muito mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Porém, quando nós voltamos para a casa do Pai, precisamos voltar e saber que precisamos ter responsabilidades. Abraçar a chamada do Senhor com responsabilidade.
Porque a Bíblia diz assim, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Muitos crentes estão descendo a sepultura todos os dias, porque estão brincando com o reino dos céus. Estão brincando com o reino do inferno. E com o mundo espiritual ninguém brinca. Ninguém, não é negócio de brincadeira. Muitos estão fazendo comédia aí com a palavra de Deus. Mas Deus vai pegar no dia do grande dia. A palavra de Deus é tão séria, moça. Que Deus, Ele fez um sacrifício com o Filho. E a Bíblia diz lá, o apóstolo Paulo em Efésios 6, ele disse, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Veja que tem que estar revestido. Quando o filho volta para a casa do pai, ele vai se revestir em quê? Jejum, oração e Bíblia. Para quê? Para lutar contra as astutas ciladas do diabo. Porque o apóstolo Paulo disse assim, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as astutas ciladas do diabo. O diabo vai manipular a sua mente para você não vir na igreja. Vai manipular a sua mente, a minha, de qualquer um que não tiver revestido, para se afastar do Pai, como ele manipulou lá no céu os anjos contra Deus. Não é brincadeira não, eu estou dizendo que não é para brincar, por quê? Porque lá no céu ele foi capaz de manipular uma terça parte dos anjos contra Deus, e anjos têm a mente limpa. Mas ele manipulou. Ele manipulou, imagina um ser humano contra outro, ele manipula todos os dias. Ó. Ele lança uma palavra, uma seta, pá, aí o irmão joga contra o outro e o outro joga contra o outro, por isso que está uma bagunça dessa nas igrejas. Por quê? Uma divisão terrível, porque o diabo manipulou um contra o outro. E a pessoa não vigia, a pessoa está lá. Aí, se não tiver firmado na rocha que é Jesus, como um homem prudente, mulher prudente, vai cair. Jesus, ele toca no meu coração e me mostra que você tem uma aliança com Cristo, mas ela está quebrada. Está quebrada por alguns motivos, eu não me interessa. A sua vida particular não me interessa, porque o próprio Jesus disse assim, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Então se Jesus não veio julgar, eu também não vou julgar. Quem sou eu para julgar ninguém? Não. O meu dever é proclamar a palavra de salvação, que é isso aqui. Ó. Jesus deu uma ordem de ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O caminho do Jesus Cristo estreito e apertado, ele vai conduzir ao céu. Só ele conduz o ser humano ao céu. Porque não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos a não ser o nome dele. Ele é o único intercessor. Eu estava meditando ontem com minha esposa nessa palavra. O único intercessor entre o homem e Deus é Jesus. Não tem outro, é só Jesus e Deus. Porque ele é a ponte, ele é uma ponte que liga o homem a Deus. Quando ele morreu ali na cruz, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, o véu da lei. E todo ser humano teve acesso à salvação, mas tem que entrar no caminho de Jesus Cristo. Tem que confessar Ele com amor. Porque o mundo ele jaz no maligno. A Bíblia se cumpriu todinha, de Gênesis a Apocalipse. Jesus está voltando. Esse que disse, vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, ele está se tornando juiz. E a Bíblia diz que ele virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Vai ser o julgamento das nações. E os anjos vão separar um dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Só que antes disso vai ter um arrebatamento. Vai ter um arrebatamento tão grande que quem estiver preparado vai subir. O apóstolo Paulo ele falou, e ele disse, não sejamos ignorantes acerca dos que já dormem. Porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados a encontrar com ele nas nuvens. Porém, esse arrebatamento só vai ser para quem estiver ligado na videira que é Jesus Cristo. Para quem estiver escrito no livro da vida. Para quem estiver com as obras intactas. Com a fé firme em Cristo Jesus. Porque a fé só não adianta. Até o diabo é crente, é crer e estremece. Mas tem que ter obras. Porque ele disse assim, aleluia, que a palavra de Deus diz assim, que Jesus vem buscar um povo lavado, remido e de boas obras. Então se nós dissemos, nós somos crentes, nós cremos em Deus, mas as nossas obras dizem tudo o contrário que Jesus nos ensinou, então nós somos crentes desobedientes. Jesus não quer que nós venhamos ser desobedientes, mas Ele quer que nós venhamos ser obedientes, servos fiéis e prudentes.
Porque ele diz que o servo fiel e prudente, a Bíblia diz assim, que ele dirá naquele grande dia, servo bom e fiel, no pouco fosse fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Após o arrebatamento, Jesus vai lá no céu, a Bíblia diz que ele fará, aleluia, um grande banquete, chama as bodas do Cordeiro. E ele vai, aleluia, servir a noiva que é a igreja. E haverá a sua segunda vinda distinta, que é quando, aleluia, haverá a batalha do Armagedon, aonde ele vai separar cada um segundo as suas obras. O grande tribunal de Cristo. Agora imagine, Jesus vai lá com o seu trono e todo mundo que já passou nessa terra, tirando as crianças, os que foram arrebatados e aqueles que morreram em Cristo, porque não vão passar pelo julgamento, vai ser colocado todo mundo diante do tribunal. A Bíblia diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15. João escrevendo o que Jesus revelava para ele na ilha de Patmos. Ele diz, eis que vi um grande tribunal, um grande trono, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ele estará vindo como juiz. Ele deixou de ser graça, de ser amor, de ser misericórdia, de ser benignidade, de ser tudo, de ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo e se tornou juiz. A Bíblia diz que nem a terra e o céu vai ficar diante do tribunal, porque a glória vai ser tão grande que a terra e o céu vai fugir diante dele. E a Bíblia diz que o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos, e a morte e o inferno dará os seus mortos que neles estão. E todos vão se levantar, cada um, para serem julgados segundo as suas obras. E a palavra de Deus diz aqui que aquele que está sobre o trono abrirá o livro da vida. Porque só ele é digno de abrir. Ninguém, nem o diabo, nem ninguém, só ele é digno. E a Bíblia diz que ele vai abrir. Quando ele abrir, ó, olha, eu vou ler para você prestar atenção, moça. Deus tem um chamado grande na sua vida. Por isso que eu estou deixando essa mensagem. Não pense que é minha mensagem. É de Deus. Viu? É de Deus. Olha. Apocalipse 20. Tudo amassado aqui. Versículo 15 em diante. Olha. Diz assim. Versículo 11 a 15, diz assim, e eu vi um grande trono, aqui ó, e eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E eles foram julgados, cada homem, de acordo com as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui é o inferno. O inferno ele não foi preparado para o ser humano. Ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas você vê julgamento aqui. Todo aquele que não estiver escrito no livro da vida, independente se é filho de Bolsonaro, se é filho de Lula, se é filho da vizinha aí da esquerda, se é filho do macumbeiro, do feiticeiro, se é filho de... seja de quem for. Se ele não estiver escrito no livro da vida lá do Cordeiro, ele vai ser lançado no inferno, no lago de fogo que é a segunda morte. Jesus não quer isso. Deus não quer isso. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhuma alma se perca. Por isso que ele mandou Jesus. A graça, a misericórdia, o amor, o Cordeiro de Deus. Por isso, refaça uma aliança com Cristo. Volte para os caminhos do Senhor, assim com perseverança. O reino dos céus é estreito, por quê? Porque o reino dos céus, ele é tomado à força. O caminho que leva ao reino dos céus é estreito, por quê? Porque ele é com renúncia, ele é com oração, ele é com jejum, ele é com palavra, porque ninguém se firma se não tiver palavra.
A rocha que Jesus disse assim, aquele que é firmado na rocha, compará-lo-ei a um homem prudente. Aquele que é prudente se firma na rocha. Não é na placa, não é no prédio, não é no vizinho, não é no irmão, não é no pastor. É na rocha, na palavra. Aí quando se firma na palavra, aí se torna prudente, porque se preocupa com o reino dos céus. Jesus disse lá em Mateus 24, ele diz assim, ó, vigiai, porque não sabei a que dia nem que hora adivinha o vosso Senhor. Mas se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Igualmente vós, estáis-vos apercebido, porque não sabeis nem o dia nem a hora que vim o vosso Senhor. Ele vai vir no abrir e fechar de olhos. Por isso que tem que estar preparado. Aqui o livro da vida, você só é escrita quando aceita Jesus. Porque ele diz, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Quando você confessa, Jesus escreve o seu nome lá. Ele confessa você diante do Pai. Ele diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confesso diante de meu Pai que está no céu. Todo aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Ele diz, todo aquele que se vergonhar de mim aqui, eu também me vergonharei dele no dia do juízo. Olha, o julgamento. Jesus vai se envergonhar de muita gente, viu, missionário? Muita gente que se descrente, mas tem vergonha de andar com a palavra de Deus. Tem vergonha de falar de Jesus. Tem vergonha de dizer que é servo de Cristo. Muitas vezes diz, eu sou crente também. O cara está pregando, ele diz, eu também sou. Mas não faz nada que Jesus mandou. Jesus disse assim, ó, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Aquele que me ama fará as obras que eu faço e as fará maiores que essa, porque eu vou para o Pai. É necessário nós termos as obras, porque aquele que diz que ama a Deus e não tem obra nenhuma, ele não tem nada de Deus. Porque é pelas obras que é confirmado. Jesus disse assim que o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, enquanto o homem mau do seu mau tesouro, do seu coração, tira coisas más. É necessário nós começar a nos examinar, ver se nós estamos agradando a Deus, porque nós vamos ser julgados pelas nossas obras, pelas nossas atitudes. Mas também tem a salvação pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Eu estou pregando aqui para quê? Para a sua fé ser reativada. Para você voltar a ter fé e saber que Jesus tem um projeto na sua vida e que Ele quer completar a obra na sua vida, mas é necessário você abrir a porta para Ele. Apocalipse 3:20, Jesus disse para você nessa manhã, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa, se eu com ele, ele comigo. A porta é o coração, a casa é o seu corpo. Porque a Bíblia diz que seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, e ele não habita em templos feitos por mãos de homens, quer dizer, em prédios, ele quer habitar dentro do ser humano. Mas ele é educado e ele só entra se nós abrir a porta. Como é que nós abrimos a porta? Com as nossas palavras. Porque o apóstolo Paulo disse em Romanos, eu creio que é 9 ou 10, ele disse assim, se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa mensagem não é minha, não. Se você prestar atenção, não é eu que estou falando aqui, não. É a minha boca, Deus está só usando, para dizer a você. Ele não abriu mão de você. Mas você tem que querer amar a sua alma, para ela não descer ao inferno. Porque de lá ninguém sai mais. O ser humano precisa se preocupar com o inferno, porque o inferno é terrível. Ninguém quer falar mais sobre o inferno, mas Jesus mandava avisar sobre... Jesus avisava e mandava avisar sobre o inferno. Lá é um lugar de pranto e ranger de dentes, onde o fogo nunca se apaga, onde nunca morre. E Jesus, ele alertou tanto as pessoas, missionário, sobre o inferno, que ele disse assim, ó, se teu olho direito te escandalizar, arranca ele e joga para longe de ti, porque é melhor entrar no céu faltando um olho do que ir para o inferno com os dois. Se teu braço direito te escandalizar, corta ele e joga para longe de ti. É melhor tu ir para o inferno, para o céu, faltando um braço do que ir para o inferno com os dois. Ninguém quer falar mais sobre o inferno. Não, tu prega muito duro. Duro vai ser o fogo do inferno lá, rapaz. A Bíblia diz que lá haverá pranto e ranger de dentro. Pranto é choro. E o sofrimento vai ter grande que o ser humano... Vai ser tão grande que o ser humano vai estar rangindo os dentes todo dia, ó, de sofrimento. Você sabe que uma mulher, você é mãe de família. Uma mulher quando vai partir, vai ter uma criança, ela arranja os dentes. Antigamente, hoje em dia não, que tem anestesia, né? Mas antigamente, minha mãe... Lá a minha tia era parteira. Ela botava um pano na boca da mulher para ela segurar a dor
rangendo os dentes de dor. Lá vai ser desse jeito. Rangir os dentes. É terrível. E nós temos que nos preocupar com a nossa alma, porque Deus se preocupou. Deus se preocupou tanto com a alma do ser humano, que ele foi capaz de mandar o filho dele, o unigênito, o primogênito de toda a criação. E disse, só você, meu filho, é capaz de abrir o caminho de volta à humanidade. O ser humano prefere mais as trevas do que a luz. Jesus disse, eu sou a luz que vinha ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mal. Ele disse, eu sou a luz que vinha ao mundo. Quem me segue não andará em treva, mas achou para si a luz da vida. É tempo de aceitar a luz que é Jesus, porque as trevas estão abraçando toda a terra. A Bíblia diz que a terra jaz no maligno. É tempo de voltarmos. Não é tempo mais de coxear em dois pensamentos, não. E botar desculpa em pastor, em líder, em igreja. Para se afastar de Deus. Deus não aceita desculpa de ninguém. A salvação individual, seu pai não pode salvar você, sua mãe não pode salvar você, ninguém pode salvar ninguém. Cada um será julgado segundo as suas obras e cada um receberá aquilo que merecer. Olha, é individual. A gente só pode salvar nós mesmos. Nós podemos orar por todo mundo. Agora, a salvação, só eu posso salvar eu. Só você pode salvar você. Só minha esposa salva ela. Só a missionária só pode salvar ela. Ela não pode salvar ninguém. Ninguém. É individual. Por quê? O arrebatamento vai ser individualmente. Olha, só vai subir quem estiver preparado. Pode ter uma família todinha aqui, quem estiver preparado no meio da família sobe, os outros ficam. Vai ser individualmente. Do mesmo jeito o julgamento. Os anjos vão apartar um dos outros como o pastor separa dos bodes as ovelhas. É o julgamento das nações. Quem estiver preparado vai ser colocado à direita. Quem tiver boas obras, merecedoras. Porque também, e se está na Bíblia, haverá também uma salvação pelas obras. E muitos não querem pregar sobre isso não, missionário. Porque é avarento, porque não quer fazer o bem a ninguém, porque não quer fazer nada de bom. Mas está na Bíblia, Jesus disse. Jesus disse, está na Bíblia, eu prego assim. E o fariseu que se levantar contra, venha para a gente debater isso aqui. Jesus disse assim, que os que tiverem à direita dele, lá em Mateus 24, ele diz assim, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu e me vestisse, estava enfermo e na prisão e foste ver-me. Aí os justos vão dizer, mas Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que estávamos nu, e que o Senhor estava nu e nós vestimos? Estava enfermo da prisão e fomos te visitar. Ele dirá, quando fizerem a uns desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Se está na Bíblia, haverá sim. O julgamento de Apocalipse é esse. Jesus vai julgar cada um segundo as suas obras. Só que antes vai ter o arrebatamento. É melhor ir no arrebatamento ou é melhor tentar a sorte com as obras? Porque a maioria não tem mais obra não, né? A maioria Jesus manda dar um prato de comida a um morador de rua, ele dá um chute. Né? A maioria manda a pessoa falar bem do vizinho, ele fala mal do próximo. Né? A maioria diz, não, ajuda o necessitado, o cabo vai terminar de matar. Ele vai ser o quê lá? Vai ser colocado à esquerda, bota ele à esquerda aí, ó. Pronto, o anjo vai só separando. É o joio do trigo. Então, olha, comece a pensar na sua vida. Porque a vida nossa é como um sopro. A vida diz que nós somos como a erva. Hoje está verdinha, amanhã murcha, seca-se e lança no fogo. A Bíblia nos compara a uma luz que hoje está acesa, amanhã se apaga. Está lá em Tiago. Então é tempo de voltar para a casa do Pai. E não volta olhando nem para a esquerda nem para a direita, não. A Bíblia diz, não olhe nem para a esquerda nem para a direita. Olha para o autor e consumador da tua fé. Jesus não abriu mão daquela mulher samaritana lá no poço de Samaria, não, de Jacó. Né? Aquela mulher tinha uma vida toda atrapalhada. Jesus não abriu mão, não. Jesus é o único que não faz acepção. Ele ama todos e ele quer salvar a todos. Mas nós temos que querer ser salvos. Aquela mulher teve que querer beber da fonte da água da vida. Aquela mulher samaritana, ela podia ter dito, não, você é judeu, você vá para lá, eu não quero nem conversa. Mas sabe o que ela foi? Conversar com Jesus. Ela ouviu Jesus falar. Jesus conversando com aquela mulher, dai-me água, dai-me de beber. Ela disse, como é que tu pede água sendo mulher samaritana e tu sendo judeu? Porque eles não se comunicavam, era como duas facções. Jesus disse,
da água que tu beber, essa água que tu beber voltará a ter sede, mas a água que eu te der, te fará em ti uma fonte que jorra para a vida eterna. Que é essa água aqui, ó, que eu estou lhe oferecendo hoje. É de graça, viu? Jesus disse, aquele que tem sede, venha e beba de graça da fonte da água da vida. Agora, quem não beber dessa fonte, infelizmente vai ficar com sede. E é uma sede eterna. Jesus manda dar água que jorra para a vida eterna. E ele falou para aquela mulher. A mulher disse, aí Jesus completou e disse, mulher, traz o teu marido. Ela disse, não tenho marido, Senhor. Jesus disse, dissesse bem, já tivesse 5 maridos, e o que tu hoje tem não é teu marido. Ela creu em Jesus, porque Jesus revelou a vida dela todinha. E aí ela aceita Jesus, e ela vai para a cidade e fala para todo mundo na cidade. Se tornou uma missionária, começou a fazer missões, começou a ser testemunha de Jesus. E ela disse, hoje eu achei um verdadeiro profeta. Ele falou toda a minha vida. E ela começou a proclamar de Jesus, ser testemunha. Jesus quer te usar como testemunha na terra. Jesus quer te usar como vaso de honra. Jesus quer te usar como luz do mundo e sol da terra para ser diferente. Porque, aleluia, servos de Jesus aleluia, diferente.